O Centro Espírita Paz José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Estamos reunidos mais uma vez na Casa de Pai José Cambinda para o nosso encontro virtual da semana. Damos início com a prece de abertura. Senhor, que possamos buscar a luz do Cristo em nossa jornada terrena, estudando os seus ensinamentos e, principalmente, procurando praticá-los sempre. Jesus, mestre e amigo, sabemos que não é fácil superar as dificuldades do dia a dia em nossas vidas sem deixar marcas e arranhões, mas que continuemos a nos esforçar em busca da iluminação própria e os desígnios de Deus nos esclarecendo e confortando nossas almas. Senhor, dai-nos a serenidade para continuarmos o nosso processo de evolução através do seu Evangelho de luz. Que assim seja. Faremos agora a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tempo de confiança. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais forte. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensamente os ensinos do Senhor. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Teremos na noite de hoje o nosso irmão José Ronaldo, do Centro Espírita Jesus Maria e José, da cidade de Vassouras, que estará abordando o tema Bem-aventurados os misericordiosos, do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para o nosso estudo dessa noite.
capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Dentro dessa passagem, nós vamos fazer a leitura, primeiro, de dois trechos do Evangelho de Mateus. Primeiro, uma bem-aventurança, o capítulo de versículos 5 a 7, e o segundo, uma passagem de Mateus, também muito importante, também do Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos 14 a 15. Essa passagem vamos falar, o tema de hoje, né, bem-aventurados os que são misericordiosos, ele trata basicamente da questão do perdão, de ter misericórdia. É um pouco diferente da questão do amor de uma forma mais ampla. É um amor de uma forma bem específica. É aquele amor direcionado para aqueles que de alguma forma nos magoaram, nos feriram. Então, a misericórdia, nesse sentido aqui, desse capítulo, tem esse significado de você expressar, manifestar, seja por pensamentos, por palavras, por atitudes, uma forma de não ter raiva, de não ter rancor, de não ter mágoa por uma outra criatura. E é basicamente essa a ideia que a gente trabalha nesse estudo de hoje, o porquê, a razão disso. Quanto nós nos beneficiamos, quanto nós agimos dessa forma. Na primeira passagem de Mateus, uma bem-aventurança, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Você vai ser misericordioso, ou deve ser misericordioso, porque em algum momento você precisa de que Deus tenha misericórdia de você, ou de que outras pessoas tenham misericórdia de você. Você deve perdoar, porque em vários momentos você vai precisar de perdão também. Ou seja, todos nós estamos num plano evolutivo do nosso planeta, onde nós cometemos erros da mesma forma que os outros cometem erros contra nós. Portanto, o exercício do perdão, ele e da misericórdia, nesse caso, ele exige uma certa reciprocidade dentro desse processo, necessária, porque nós também frequentemente nos vemos diante da mesma situação. A segunda passagem: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Essa passagem aqui, inicialmente, vejam, perdoar para que Deus nos perdoe, primeira coisa que nós temos que explicar aqui: Deus não tem raiva de nós, Deus não fica zangado ou chateado porque nós erramos, porque nós cometemos algum equívoco. Então, qual o sentido da palavra Deus nos perdoar? É bom deixar claro que Deus não se aborrece com o que nós fazemos de errado, com as transgressões de suas leis. O que nós chamamos de perdão divino é oportunidade, condições e assistência que recebemos para refazer nossos passos. Fundamentalmente é isso. Isso é, digamos, o perdão divino, que nós podemos mais próximo chamar de perdão divino. Não é aquele perdão que vai chegar como se fosse: o indivíduo se arrependeu e Deus vai perdoá-lo dos seus pecados. Não é isso. Ninguém pode passar uma esponja e limpar os erros do passado. Nós temos que corrigi-los através de um novo comportamento mental e de atitudes. E essa nova mudança é que isso sim, vai ser digamos assim, a renovação, vai produzir a renovação. Não é um perdão que vem de Deus no sentido de apagar os erros que cometemos, porque não é assim que a evolução se processa, não é? Então, essa questão de eu perdoo para agradar a Deus, não existe isso.
Nós perdoamos para que encontremos paz e equilíbrio em nossas vidas e nos harmonizemos com o plano espiritual. A gente vai voltar um pouco mais nessa questão. Hoje nós temos no nosso planeta, e sempre foi assim a nossa evolução no planeta Terra, mas hoje, particularmente, no momento, na fase em que nós estamos vivendo como um mundo de provas e expiações, caminhando para um estágio de mundo regenerado, né? É, é um momento muito complicado. É um momento em que nós estamos com uma ruptura em relação àquilo do passado que, de alguma forma, era uma referência para nós, e nós estamos num momento onde as distrações são muitas, os apelos do mundo são muitos, as tentações são muitas. Então, nós estamos um pouco desorientados dentro desse processo. A humanidade está um pouco desorientada dentro desse processo. Talvez não seja o momento da humanidade onde nós tenhamos as maiores guerras, talvez, ainda que continuemos a ter guerras muito intensas, mas nós já passamos momentos até piores do que isso no passado. Mas não é essa a questão chave. O momento atual talvez seja um dos momentos mais críticos no que se refere aos transtornos mentais, psicológicos, emocionais. Eu não me refiro aqui tanto aos transtornos mais graves, como as psicoses, por exemplo, que exigem tratamentos medicamentosos muito mais intensos e, às vezes, até internações. Não é nesse sentido, ainda que também isso continue muito elevado, esses índices. Eu me refiro a todos aqueles tipos de aflições mentais que se constituem em vários tipos de problemas psíquicos e emocionais, que nós vamos chamar aqui de aflições mentais. Essas aflições mentais, muitas delas na forma de neuroses que nos afligem, elas hoje são uma verdadeira epidemia no nosso planeta. Em qualquer sociedade, mas especialmente no mundo ocidental, nós estamos vendo uma perda muito grande de valores, de significado, de sentido. As pessoas vivem, buscam satisfações e mecanismos de compensação, muitas das vezes sem esse suporte religioso que as religiões permitem, nos ajudam, e as próprias religiões às vezes se desvirtuam dentro dessa tarefa. E essa epidemia de problemas psíquicos e emocionais se expressam através de ansiedade generalizada, de síndrome do pânico, de complexos de culpa, o cultivo da raiva, do ódio, a manifestação de um surto de depressão imenso que vem acometendo a humanidade. Às vezes, é claro, não é uma depressão grave, é um caso que muitas das vezes se confunde com depressão, mas é um momento da vida de tristeza que a pessoa está passando, isso é normal. Mas o que nós estamos vendo é um processo em termos de depressão que de fato se constitui uma depressão clínica, digamos assim, diagnosticada, clinicamente diagnosticada, ou possível de diagnóstico. Então, isso vem acontecendo com uma intensidade imensa. Junte-se a isso os problemas obsessivos, que estão relacionados, né? Os problemas de obsessão que nós observamos são problemas relacionados a esse comportamento nosso equivocado, trazendo muita aflição, muita dor, muito sofrimento. O sentimento de culpa, o sentimento de medo, são tipos de emoções muito aflitivas, muito aflitivas. Elas causam muito sofrimento à criatura. A depressão, com a tristeza que traz, com a falta de sentido, com a falta de significado, criando esse vazio existencial, é uma causa de sofrimento imensa. Mas no estudo de hoje, nós trabalhamos uma outra aflição mental que se junta a essas, que é o elemento da raiva, do ódio, do rancor, da mágoa, de você não perdoar. O cultivo desse tipo de padrão
ele vai exatamente contra aquela primeira bem-aventurança que Jesus nos fala no início, quando nós lemos aqui. Quando você cultiva a raiva e o ódio, nós estamos colocando como que um filtro diante dos nossos olhos, onde a gente vê o mundo de uma maneira pessimista, vê o mundo de uma maneira desconfiada, desconfiamos das pessoas, porque o cultivo dessa raiva e desse ódio instila dentro de nós os piores sentimentos e favorece a eclosão desses outros, que nós falamos aqui, que trazem todo esse grupo de aflições mentais. Portanto, o cultivo da raiva e do ódio é como se nós estivéssemos na nossa jornada aqui na Terra. Imaginemos que nós estamos na nossa reencarnação seguindo um caminho, seguindo uma trilha que nós, de alguma forma, planejamos junto com os nossos mentores espirituais. E carregar raiva e ódio no coração é como se nós estivéssemos carregando um saco pesado de pedras desnecessariamente nas nossas costas. Nós não precisamos carregar isso conosco. Nós podemos deixar isso de lado e seguir o nosso caminho, sem esse peso. Isso vai nos dar uma visão mais clara das coisas. Vamos ver as pessoas de uma maneira mais correta. Vamos ter uma visão mais correta do mundo, das coisas que nos afetam, das pessoas com quem lidamos. Ou seja, criamos as condições mais favoráveis para uma felicidade relativa aqui na Terra, tá? Esse é um dos pontos chaves. Nós precisamos relativizar o problema do sofrimento aqui na Terra. Isso é uma coisa, parece para a gente, bastante clara. Há muito sofrimento ainda, mas há muito sofrimento na Terra, dor inerente, não necessariamente dor kármica. A gente trabalha muito o aspecto da dor kármica, da dor resultante dos erros cometidos no passado. Então vem a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Mas existe uma dor inerente ao planeta por ser mundo de provas e expiações, uma dor inerente à nossa própria ignorância, que não percebe toda a grandeza em que estamos envolvidos. Somos agraciados, beneficiados, e focamos naquilo que é mais negativo, ou coisas que nos atingem e nos afetam, porque ainda temos muitos apegos. A diminuição desses apegos, sejam eles materiais ou afetivos, diminuiriam em muito as sensações que temos de insegurança ou sofrimento, porque nós seríamos pouco afetados se nós temos desapegos, ou se procuramos desenvolver esse desapego. É o chamado entendimento da impermanência. O que é impermanência? É que a nossa passagem aqui na Terra é transitória. Nós não somos seres para viver a eternidade aqui na Terra. Nós estamos passando aqui pela Terra, estamos transitando durante algumas reencarnações aqui na Terra, até que alcancemos outros planos de vida. Quando nós achamos que a Terra, com as coisas materiais e a satisfação dos sentidos, representam a essência do que é a vida, nós estamos então apegados. Toda vez que nós perdemos um desses fatores que nos causam as sensações de prazer momentâneas, elas nos causam dor, nos causam sofrimentos. Isso não é felicidade. Cultivar a felicidade baseada nesses valores materiais e nos apegos, na satisfação dos sentidos, não traz uma felicidade verdadeira. Ela é temporária e o tempo todo sujeita a grandes flutuações. Isso quando nós não sofremos grandes decepções em nossas vidas por perda dessas causas, dessas satisfações ilusórias, ou então quando a própria desencarnação faz com que deixemos de lado esses fatores e tenhamos que retornar ao plano espiritual, levando o quê como elemento que nos causa felicidade, se aquilo que nos causava felicidade estava aqui na Terra porque eram fatores materiais, ou a satisfação do sentido proporcionada pelo corpo físico. Se o corpo físico ficou e a matéria ficou aqui na Terra e retornamos ao plano astral, como é que nós vamos encontrar então felicidade? No mínimo, essa felicidade baseada nos apegos, ela tem prazo de validade. E essa validade expira em algum momento. Isso quando aqui na Terra, já encarnado,
ainda encarnados, já não passamos por situações que nos fazem ter que rever esses nossos conceitos, essas nossas preferências, né? Então, cultivar o sentimento de misericórdia, de compaixão, de perdoar, no mínimo de esquecer, porque talvez não seja possível perdoar uma ofensa no primeiro momento, mas talvez seja possível esquecer, não ficar ruminando esse tipo de sentimento. Isso é muito ruim para todos nós. Então, o primeiro fator que indica que não devemos cultivar esse padrão emocional de raiva, ele diz respeito a nós mesmos. É a nossa própria felicidade que devemos buscar, felicidade relativa à condição do nosso planeta. Como é que nós vamos ser felizes? Imaginemos como nós podemos ser felizes, como podemos ter paz no nosso coração, ao mesmo tempo em que vamos insuflando, vamos alimentando um sentimento de raiva, de rancor, de mágoa. Como é que a mágoa pode conviver se ela é inflada, se ela é estimulada? Como é que ela pode conviver com um sentimento de alegria, de felicidade? Me parece muito difícil fazer isso. O ser humano é um ser integrado, seus padrões emocionais, emotivos, seus padrões cognitivos de percepção. Como é que eu vou ser feliz num ponto se no outro eu estou tendo esse sentimento contrário à minha própria felicidade? Porque isso causa dor, isso causa sofrimento a todos nós, o cultivo desse padrão emocional. Então, o ponto-chave aqui nesse processo é o de que o cultivo, de fato, de raiva, de ódio, de mágoa, ele traz para nós um sofrimento, independente do que o outro fez conosco. Ele traz um sofrimento. Então, se eu estou cultivando esse sofrimento, não é inteligente, não é razoável que eu faça, porque, afinal de contas, todos nós queremos ser felizes, ainda que dentro das possibilidades do nosso planeta. Um outro ponto importante também é que quando nós cultivamos esses padrões emocionais, nós sabemos que nós estamos envolvidos aqui no planeta Terra por bilhões e bilhões de espíritos desencarnados que conosco, de alguma forma, entram em relação mental, de pensamento, de ondas de pensamento, porque eles estão em todos os lugares. Então, qual é o padrão mental que eu estou cultivando? Que sintonia eu estou estabelecendo? Qual é o padrão de sintonia que eu estou estabelecendo para a ligação com essas entidades? Então, se eu estou cultivando na minha vida mágoas e ressentimentos e carregando isso comigo, eu estou fechando um canal de comunicação com o plano mais alto e eu estou abrindo um canal de comunicação com os espíritos menos esclarecidos. Então, se eu estou numa oração, como é que eu quero me comunicar com o poder superior? Como é que eu quero, através da minha oração, me colocar num sentimento de elevação espiritual junto a esses seres que nos querem bem, seres bondosos, espíritos superiores, quando eu carrego meu coração cheio de mágoa? Como é que é? Olha só a dificuldade que é estabelecer essa ligação. Enquanto que no dia a dia, carregando essa mágoa, eu vou estar criando facilidades para os vínculos espirituais o tempo todo. Então, há uma razão também, do ponto de vista das relações espirituais, e aí origem até para possíveis mecanismos obsessivos, mas a diminuição da possibilidade de conexão com os espíritos superiores, o que é muito grave também, porque, afinal de contas, as boas intuições, os bons esclarecimentos fazem parte da nossa jornada. Nós não temos como ficar caminhando só sozinho aqui no planeta Terra. Deus nos provê várias formas de auxílio. Nós temos os livros religiosos, filosóficos, espiritualistas, nós temos os indivíduos que encarnam, são missionários, são mensageiros de luz, que exemplificam e ensinam, mas nós temos indivíduos com quem lidamos nos nossos dias a dias que são referências para nós em termos daquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas se nós estamos estabelecendo
esses vínculos espirituais no plano mental, no plano astral, com essas entidades menos esclarecidas, isso dificulta a nossa jornada. Vamos ver uma outra passagem semelhante à de Mateus, que se encontra em Marcos, no capítulo 11, versículos 25 a 26, que é muito parecida com essa que nós vimos em Mateus. Quando vos aprestardes para orar, é a relação, tá, gente, entre a oração e o estado de espírito. Quando eu oro, como está meu coração? Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Olha só, mais uma vez voltamos ao mesmo ponto aqui. Não há, na verdade, uma raiva de Deus por nós. Deus não está zangado conosco. Deus não nos perdoa. Essa é a verdade. Deus nos dá oportunidades. Deus nos envolve em um mecanismo de justiça e de bondade. As duas caminham juntas, justiça e bondade. Elas culminam no processo da reencarnação. Existem outros processos também, mas o processo mais significativo, mais importante para nós, é o mecanismo da reencarnação. A reencarnação é o grande perdão de Deus, vamos dizer assim, se pudéssemos assim denominar, utilizar o termo perdão, a reencarnação seria a exemplificação do perdão, porque ela é nova oportunidade e ela surgiu trazendo elementos da justiça para a correção dos equívocos passados, o que é bom para nós, porque nós evoluímos. Eu não quero alcançar um grau, um mundo elevado, sendo um espírito diminuído. Não faz sentido isso. Não adianta eu ser, para todos nós, ser concedido um local de um repouso eterno, um local elevado, espiritualmente muito elevado, se nossos espíritos são extremamente diminuídos do ponto de vista do entendimento espiritual, não faria qualquer sentido. Nós não compreenderíamos a grandeza de onde nós estamos, onde nós estaremos, né? Então é preciso que, junto com o ambiente onde nós estaremos, evolua também o espírito que nós constituímos. E isso só é possível quando eu corrijo os erros do passado, entendo os equívocos que cometi e posso, então, evoluir e crescer espiritualmente e entender a grandeza de onde eu estou. Essa é a ideia. Por isso que a justiça entra como mecanismo da lei de ação e reação, produzindo os elementos necessários para que eu mude. Mas, ao mesmo tempo, há todo um conjunto de fatores que nós chamamos da bondade divina, do amor divino, que nos permite passar por essas provas, passar por esses aprendizados, trazendo valores positivos, com força, com fé, com confiança, com significado, né, com sentido para a nossa existência. Mas eu não consigo fazer isso se eu fecho, se eu bloqueio o meu entendimento pelo cultivo do ódio. Observemos uma coisa. Ao invés de falarmos Deus nos perdoa, seria mais correto isso, claro, que Jesus está falando para um povo de 2000 anos atrás. Não podia ser diferente. Até hoje as pessoas entendem ainda assim. Agora nós já temos que mudar a nossa concepção. Observemos uma coisa. Alguém chega e me faz um mal, me prejudica. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser numa amizade, pode ser fui assaltado, sofri uma agressão. Essa pessoa que cometeu esse ato contra mim, vamos imaginar que não exista nenhum elemento kármico envolvido, tá? Não há nenhum fator kármico, nenhum ódio, nenhuma raiva passada que conduziu essa pessoa em direção a nós. Foi simplesmente, ela está doente, ela está desequilibrada, é a sua própria ignorância, a sua própria falta de entendimento que a levou a nos prejudicar. Muito bem. Nós recebemos esse golpe. Ela assumiu uma dívida com a lei divina. Ela transgrediu a lei divina. O karma agora, ela tem um karma específico a essa agressão que ela nos cometeu. E vai ser ajudada também a corrigir isso. A partir desse momento, o que eu faço
com aquilo que me afetou, é agora um problema meu. Se eu vou carregar isso como um ódio pro resto da minha vida, se eu vou ficar alimentando mágoa dessa pessoa ou da instituição, ou o que seja, é meu, é minha decisão. Eu não posso culpar mais ninguém agora. É a minha responsabilidade, é a nossa responsabilidade deixarmos de lado essa raiva e seguirmos em frente. Primeiro esquecendo e, se for possível, já perdoando. Porque o nosso perdão não vai livrá-la, essa pessoa que nos agrediu, da responsabilidade que ela tem perante a lei divina. O nosso perdão, em relação ao que ela nos fez, é auto-perdão. Nós estamos nos perdoando diante da lei divina. Por quê? Porque quando nós sentimos raiva, nós é que passamos, a partir de agora, então, a transgredir a lei divina. Ela deu o golpe em nós. Nós acusamos esse golpe. Nós podemos simplesmente aprender com ele e nos tornarmos melhores, portanto, não cultivando raiva, ou nós podemos dar a ele prosseguimento, cultivando em nós um sentimento de ódio, de raiva, com todas aquelas consequências que nós falamos, de alimentar sentimentos aflitivos, padrões aflitivos emocionais, psíquicos, cognitivos. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos trazendo isso para nós agora, é responsabilidade nossa, não é mais daquela pessoa. Portanto, todo perdão que realizamos em relação às ofensas que recebemos, nós deixamos de cultivar dentro de nós um mal. Então, nós deixamos de transgredir a lei divina. Ao fazer isso, nós estamos nos perdoando. Então, todo perdão é um auto-perdão, assim como toda cura é uma autocura. Ninguém vai no médico para procurar cura e vai sair de lá e não seguir os procedimentos que o médico receitou. Por exemplo, alimentação, dieta, medicamentos, exames que precisam ser feitos. Imagina que você vai no médico e você sai de lá e esquece tudo que ele falou e você não se preocupa em cumprir nada do que foi feito. Você não vai se curar. Você vai ter que fazer parte desse processo. Você vai ter que se engajar dentro daquilo que o médico está propondo para você. Então, toda cura é uma autocura. Envolve a vontade, o desejo, o entendimento do paciente. Então, todo perdão também é um auto-perdão, porque quando eu perdoo, eu estou perdoando a mim mesmo. Estou deixando de transgredir a lei dentro de mim, deixando de criar essa harmonia com o poder superior. Ou melhor, eu crio harmonia com o poder superior quando eu perdoo, mas se eu cultivo o ódio e a raiva, eu deixo de cultivar essa ligação com o poder superior. Portanto, toda vez que eu perdoo, eu estou produzindo um auto-perdão. Por isso que Marcos acertadamente coloca: quando vos aprestardes a orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Tira do teu coração toda essa mágoa, toda essa raiva. Tira essa transgressão que você está cometendo. Se perdoa, a fim de que vosso Pai que está no céu também vos perdoe os vossos pecados. Quando ele fala que vosso Pai Celeste perdoa vossos pecados, é porque a lei divina como um todo, e nós estamos todos mergulhados nessa lei divina, pressupõe que nós estamos em relação com ela. E quando nós estamos cultivando o ódio e a raiva, nós estamos digamos assim, conflito com a lei divina. Então, nós estamos em transgressão. Então, ser perdoado por Deus, na verdade, significa que no momento em que eu perdoo, no momento em que eu não cultivo a raiva e a mágoa, eu deixo de transgredir a própria lei. Eu fico em paz. Eu caminho com mais felicidade, com mais alegria, com mais certeza, com mais firmeza, com mais fé. Então, isso, meus irmãos, é que nós deixamos aqui para as nossas reflexões dessa noite, do nosso estudo, sobre a força, a grandeza de tentar procurar de todas as formas praticar a misericórdia, a compaixão. Não é nenhum favor que estamos fazendo para os outros, não é nenhum favor que estamos fazendo a Deus.
é um bem que estamos produzindo a nós mesmos. É aquilo que Jesus nos ensinou. É a procura da nossa felicidade aqui na Terra, dentro daquilo que a Terra nos permite, dentro que essa vida nos permite, e é algo que nós podemos alcançar se tivermos esse entendimento correto. Muito obrigado, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Que assim seja. A seguir, elos que unem. Momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambina para o refrigério de suas aflições e o aprimoramento na caminhada evolutiva. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. É chegado o momento da falange indiana. Essa falange, comandada por Arthur, não incorpora, atua em nossos pensamentos. Busquemos uma posição confortável para recebermos esses amigos que também fluidificarão nossas águas.
chegamos ao final de nossos trabalhos desta noite. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em sintonia com os espíritos amigos e benfeitores. Louvamos a Deus em tudo e a Jesus pelo amparo e proteção em nossa caminhada. Maria, querida Mãe Santíssima, que o amor seja a chama viva a nos sustentar e que nossa consciência possa discernir o que seja melhor para nós. Que assim seja. Convidamos a todos para o nosso próximo encontro no dia 18 de janeiro de 2023. Boa noite e que continuemos em sintonia com a espiritualidade maior. Fiquem todos com Deus.